família, não é? Onde eu mando. Pronto. Pronto, graças a Deus, estamos entrando. Oh, glória a Deus, gente, obrigado por vocês terem vindo conosco aqui. Nós vamos. Eu pedi essa reunião, apesar ficou 2 de setembro, né? Mas não tem problema algum. Mas eu senti a necessidade de entrar na reunião com vocês nesse tempo, justamente porque, por mais que a gente fale, né? Por mais que a gente já tenha colocado aí, né, para vocês toda a orientação e as orientações, mas nunca basta falar, né? Até porque nós estamos passando por um tempo em que as pessoas, o que eu estou vendo sempre as mesmas situações acontecerem entre os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos, nossos filhos espirituais, os nossos pastores, principalmente você que é pastor, mesmo que não seja pastor de frente, mas seja um líder, né, dentro da igreja, e nós vamos falar um pouquinho para você sobre esse contexto, né? Nós temos uma visitante hoje, nossa pastora Lucineide Pagano está aqui conosco, nos visitando. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém, As pessoas obrigada. vão entrando aí daqui a pouco. E o que acontece? Esse tempo, gente, nós entramos agora no Rocha Dash, semana passada, uma semana atrás, né? Hoje é dia 7 de Reis, eu acho que já entrou dia 8, se eu não me engano, ou é dia 7, eu acho que já entrou dia 8, hoje à noite, 18 horas. De Reis, então já passamos o primeiro ciclo, a primeira semana do mês, e esse tempo é o tempo de outono espiritual, né? Então, principalmente você que está ciclando aí nos tempos, você está aprendendo, você está entendendo os tempos e buscando, né? E depois eu vou até dar uma dica para vocês aqui, uma dica que foi muito útil para nós como ministério, porque nós estamos falando de transição, né? Esse tempo todo nós estamos falando de transição, e é muito importante para nós entendermos como transicionar, como andar, como nos mover, porque chega um momento que parece que tudo trava, né? Parece que tudo paralisa, mas nós confiamos que sempre que houver talvez uma certa paralisação, é porque nós estamos nos preparando para avançar, né? Nem sempre a jornada, nós não estamos aqui numa corrida de velocidade, né? Nós estamos aqui numa maratona. E eu creio, eu sempre profetizo no ministério de vocês, que vocês vão ter um ministério muito longo. E o que eu procuro passar para vocês aqui, gente, faz parte um pouco da experiência que a gente tem passado. Eu tenho falado com muitos dos irmãos, né? E eu sempre falo com os meus filhos espirituais, os pastores, os líderes, e eu quero passar essa reflexão para vocês também, porque muitas vezes eu estava até conversando sobre isso hoje ou ontem, não lembro, e muitas vezes o nosso desejo é que, pela pela própria experiência que nós podemos passar para vocês, vocês possam avançar também e, recebendo essa experiência, vocês não sofram, né, o que nós sofremos. Não sofram. Vocês possam antever, né, algumas coisas, embora as coisas vão acontecer, embora as pessoas vão ser atacadas, embora as pessoas vão atacar vocês, embora vocês vão sentir, muitas vezes, que vocês estão com a corda quase estourando, mas de uma forma ou de outra. Se você antevém uma situação, se você vê uma situação, por exemplo, principalmente quando nós fazemos a leitura dos tempos, né? Você antevê uma situação, fica muito mais fácil para você até suportar e entender que aquilo está relacionado a um tempo, a uma frequência. E isso é muito importante, porque a gente se prepara, a gente fica mais atento, mas também a gente fica mais desperto para as coisas que vão vir. E o outono espiritual, gente, é um tempo específico. Como nós temos falado, é um tempo mais de descanso, é um tempo
é um tempo que nós precisamos nos alinhar mais, né? As necessidades, principalmente nossas mesmo, né? Nós precisamos entrar nessa avaliação e autoavaliação dos nossos limites, né? Dos nossos limites. Por quê, queridos? Nós sempre fomos criados como pastores para ser super-homens e super-mulheres. Nós não somos nem super-homens, nem super-mulheres. E por isso a gente pensa que nós vamos poder acessar, né, determinadas provas, determinadas lutas, vamos avançar diante dessas lutas, e tantas vezes, nem sempre vai acontecer de nós recebermos uma resposta positiva para todas as lutas. Às vezes vai ter luta que nós vamos passar bem, vai ter luta que nós vamos ter determinada dificuldade para avançar, mas o que mais importante é eu entender cada propósito. Eu entender que Deus ele está nos moldando, está nos preparando. E o outono espiritual é esse tempo de uma unção de governo. E governo, gente, não é você impor nada, ou impor o seu desejo, ou impor as suas leis, não. Governo é você estar com o seu coração, a sua alma, os seus sentimentos moldados para que você possa suportar e entender todas as circunstâncias. Isso é governo. Nós começamos governando a nós mesmos. Precisamos governar os nossos sentimentos. Né? Por isso esse tempo agora é um tempo que eu preciso fazer um balanço. Nós estamos em oração, nós estamos em jejum, nós estamos buscando o Senhor. Nós passamos agora por um Yom Teruah, estamos em um tempo em que as nossas causas são apresentadas diante do Senhor. Quarta-feira entra, então, Yom Kippur. Quarta-feira, né? Quarta-feira entra Yom Kippur. E na quarta-feira, nós já acessamos o nível maior de, vamos dizer assim, quarta-feira é o dia que o sacerdote entra no tabernáculo e, se ele for reprovado, ele morre. Por isso que nós precisamos nos preparar como sacerdotes. Por isso que nós precisamos entender a nossa responsabilidade, primeiro com nós mesmos e depois com o povo. E por isso nós estamos nesse tempo de entender isso e nós precisamos nos precaver, gente. Entendam uma palavra que nós recebemos, eu quero transmitir essa palavra para vocês, porque o Senhor nos deu a ordem de transmitir essa palavra para vocês. Vocês não são só pastores. Deus entregou na mão de vocês coisas para vocês, situações, uma unção para que vocês sejam guardiões dessa unção. E por isso, para ser guardião de uma unção, vocês precisam, de fato, estarem... Não que vocês não vão pecar, não vão ter suas falhas, não vão ter suas dificuldades, não vão ter aqueles momentos que você dá vontade de chutar o balde, fechar a porta e ir embora, vocês vão ter o estresse de vocês, nada, não que isso não aconteça, isso todos nós somos passíveis, mas nós temos que, primeiramente, entender as nossas limitações. O quanto nós somos limitados, principalmente emocionalmente. Por isso, quando eu me precavejo, né? Por exemplo, eu entendo tempo e estações, eu entendo que esse tempo, como eu falei na reunião passada, esse tempo é um tempo que as pessoas vão quebrar aliança, pessoas que nunca te traíram, nunca te abandonaram, vão abandonar, pessoas que vão te desrespeitar, pessoas que vão se colocar contra vocês, pessoas, às vezes, aquelas pessoas que bateram no ombro de vocês falam assim, ó, nunca nós vamos abandonar vocês, são essas pessoas que às vezes nos abandonam nessa época. Isso, principalmente para o coração pastoral,
é uma dor que às vezes você não consegue nem racionalizar a dor. Você entende que dói. Por quê? Porque muitas vezes essa dor ela está relacionada também a um sentimento de rejeição, uma marca de rejeição que nós já temos dentro de nós. Isso aí eu não vou especificar, porque falar de rejeição a gente vai ter que ampliar um pouco mais o estudo aqui, mas a verdade é que nós precisamos, antes de tudo, ser curados da rejeição. Precisamos, antes de tudo, ser curados desse mal de rejeição, da bastardia, para que depois nós possamos curar outras pessoas. Muitos pastores eles não sabem responder a esse tempo, e às vezes respondem até muito duramente. Por quê? Porque acontece desse tempo, de fato, provar justamente a sua estabilidade. Provar a sua estabilidade. Por quê? Porque esse tempo é um tempo que o Senhor vos chamou para governar. E governar é estar consciente que as coisas ruins vão acontecer, estar consciente que as dificuldades vão bater a porta, mas vocês não vão se deixar dominar por nada. Vocês não vão se deixar abalar. Não é fácil. Eu não digo para vocês que isso aqui é uma coisa que a gente pode dizer isso francamente assim para todos e falar assim, não, isso pode tirar de letra, que isso nunca vai acontecer comigo. De forma nenhuma. São coisas que, de fato, acontecem e batem em qualquer porta. São marcas que abalam qualquer coração, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. Por isso, eu preciso preservar aquilo que Deus me deu. E, principalmente, preservar a minha própria estrutura, começando com o emocional. A minha saúde, a minha estrutura ministerial e a minha estrutura financeira. Eu preciso preservar isso. Tá certo? Entendam a forma que eu vou passar isso para vocês. Vocês são guardiões daquilo que Deus entregou e confiou na mão de vocês. Seja pequeno, seja grande, seja numeroso rebanho, seja um rebanho pequeno. Às vezes você está aí apenas no virtual, às vezes você está de frente a frente com pessoas, mas de uma forma ou de outra, o Senhor ele está determinando para vocês que vocês aprendam a preservar. E esse tempo, querido, é um tempo que nós vamos ser atacados principalmente por vampiros. Vampiros que vão tentar nos sugar. Sugar nosso tempo, sugar a nossa energia, nos esgotar. Para quê? Para que nós não possamos descansar. Descansar não é deitar e dormir. Descansar não é passar uma tarde, passar um dia, passar uma semana. Eu vou tirar minhas férias, ficar de... Irmãos, eu já passei por épocas da minha vida que eu estava literalmente de férias, às vezes fazendo nada, e não descansava. A cabeça fica no turbilhão. Eu acho que ninguém passou por isso aqui, né? Mas eu passei várias vezes. A cabeça fica no turbilhão, o tempo todo pensando, articulando, imaginando, se arrependendo de situações, supondo que se fosse outra circunstância faria diferente. E, de fato, o que acontece? São tempos em que nós ficamos em tamanho turbilhão de mente que a gente não consegue descansar. A gente deita exausto, acorda exausto. Lógico, tem fatores biológicos para isso, tem fatores sentimentais para isso, mas muitos disso, tanto os fatores biológicos quanto sentimentais, quanto espirituais, quanto financeiros, todos esses fatores, eles têm a ver com uma operação dessa época de frequências demoníacas. Às vezes pode ser até uma doença, mas tem a ver com a frequência demoníaca desse tempo. Então, queridos, o que eu preciso enxergar para isso? E eu preciso que vocês entendam isso. Vocês são guardiões daquilo que Deus
confiou na mão de vocês. Por isso, sejam agora inteligentes emocionalmente. Não estou falando que ninguém é burro. Mas existe a inteligência emocional. Sejam inteligentes emocionalmente para se aprender a se preservar. Aprender a se preservar. Aprender a preservar, principalmente a família de vocês. Principalmente os casamentos, os filhos. Antes de preservar a igreja, preservar vocês. Preservar a comunhão de vocês, preservar, por isso o Shabá é tão importante, né? Por isso você entender as frequências, né? Por exemplo, hoje mesmo eu recebi um chamado de uma filha, ontem recebi de outra, antes de ontem recebi de outra, sexta-feira estou recebendo mensagens praticamente semelhantes. Situações, perseguições, ataques que estão sendo lançados para quê? Para tirar a energia da pessoa. Porque se tira a sua energia, você não consegue descansar. Se tira a sua energia, você não consegue focar naquilo que você precisa focar. Se tira a sua energia, você não consegue se posicionar como o Senhor quer que você se posicione. E fato é que nós precisamos, gente, nesse tempo, nos preservar. Eu estava até comentando essa semana, né, sobre sobre uma situação que emerge nessa época, né? E eu já coloquei aqui, com certeza todos já ouviram eu estar falando sobre isso, ou pelo menos ouviram de uma certa forma, ou entenderam, né, o que eu falei. É que nessa época, de fato, nós não recebemos ninguém e não liberamos ninguém da aliança. Nessa pessoa, eu quero sair da aliança, quero sair do ministério. Amém, meu irmão, vai, Deus abençoe, mas eu só vou te liberar aqui do ministério oficialmente depois do outono. Isso aí é normal. Se ela quiser ir, pode ir. Eu falo assim, eu só te libero. Aí depois eu libero, reúno o ministério, falo assim, irmãos, nós liberamos tal pessoa, Deus abençoe ela, e nós vamos orar e desligamos ela oficialmente do ministério, desligamos da aliança, de qualquer forma que for. Por que nós tomamos essa posição? Por quê? Apóstolo, é só por causa da frequência do tempo? Sim, por conta da frequência do tempo. Mas principalmente porque o Senhor nos ensinou, e eu comecei a observar, e eu tenho muito disso de ficar observando a questão da frequência do tempo, do tempo que está acontecendo. Então, não existe coincidência, entenda isso, não existe coincidência, principalmente quando se fala de situações relacionadas a tempo. Então, por exemplo, assim, acontece uma circunstância um tempo. Se você vê que naquele mesmo ciclo de tempo acontece a mesma coisa, depois no outro ano acontece a mesma coisa, se sempre há uma repetição, uma vez pode ser uma situação isolada, 2 vezes pode ser coincidência, 3 vezes, queridos, já é um ciclo que se renova. Então, eu experimentei isso desde o primeiro ano. Todas as vezes que chegava essa estação, pessoas se aproximavam de nós, às vezes até sedentas por paternidade. Eu não estou falando que são todos os casos, tem casos que as pessoas chegam nessa época, eu peço paciência, as pessoas esperam, depois a gente se conecta oficialmente, não tem problema nenhum, com vários de vocês já aconteceu isso também. Mas tem algumas pessoas específicas, e a gente consegue sentir isso, que as pessoas chegam para nós nesse tempo e começam a buscar uma paternidade que, às vezes, naquele momento, nós não estamos prontos para entregar. Até porque nós precisamos... a frequência não é uma frequência que te dá paz, né? Te dá paz. Essa frequência é uma frequência de agitação. Por exemplo, agora... nós estamos sob a frequência de Têmis, que já começou bem antes, eu já percebi isso, que é da justiça própria. É uma frequência que nós começamos a nos sentir injustiçados pelos ataques
os ataques de filhos, os ataques de pessoas que estão ao nosso lado, de amigos, às vezes até circunstâncias que fazem a gente até ser o tal do goleiro de seta. A seta não é nem para a gente está indo atrás da seta para pegar. Entendeu? O problema não é nem com a gente. É um tal de, não, porque fulano falou isso, eu tenho certeza que ele quis falar isso. Isso é o tal do goleiro de seta. O problema, às vezes, não é nem com a pessoa e a pessoa está arrumando problema com aquilo. Isso é uma questão que nós precisamos zelar e brindar nosso coração. Se não houver... Por isso eu vou dar, né, vamos dizer, a medida certa para a situação certa. A situação. Então, por exemplo, assim, se não houver nenhuma prova, nenhuma indicação, nenhuma diretiva, que aquela situação é um ataque para mim, então, queridos, mesmo que seja um ataque, eu não vou potencializar esse mal contra mim. Eu preciso entender que eu preciso dar o valor certo para aquilo. Isso vai me blindar também. Também, muitas pessoas se aproximam de nós, não são todas, lógico, nessa época, por conta desse sentido de orfandade. As pessoas sentem falta de pai. Sentem falta de uma ligação paterna, de uma ligação materna, de uma cobertura. Por quê? Porque a frequência de orfandade está aí. A frequência da orfandade está assolando a área, porque a pessoa se sentiu tão injustiçada, né? É a frequência de termos, ela precisa se apegar a alguém e ela procura, de fato, uma paternidade, ela procura, de fato, uma maternidade espiritual. Porém, queridos, é normal que depois de passar essa época, a mesma forma que a pessoa ela te procurou, ela vai deixar de procurar ou vai te abandonar. Porque ela queria suprir justamente a necessidade dessa janela de tempo. É uma necessidade de ter pai, de paternidade. Mas ela não quer ter pai. Ela quer ter uma segurança, ela quer ter uma pessoa que possa dar uma palavra para ela, possa cuidar dela naquele momento, mas depois ela volta à independência. Até porque nós temos que ter cuidado, especificamente nesse tempo, com essas frequências de vampiros, porque essas pessoas se tornam vampiros na nossa vida. Elas sentam, elas te procuram, elas te telefonam, elas ocupam o seu tempo, elas fazem você desvirtuar, pegar sua energia que está separada para a obra ou para o seu descanso, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja e colocar nela. Só que ela só rouba a sua energia. E depois ela não quer saber mais de você. Isso é muito comum para esse tempo. Isso acontece de uma forma muito comum. Por isso, querido, é o que eu falo. Por que eu estabeleci esse sistema? Depois de apanhar 3 anos, eu estabeleci esse sistema de não assumir ninguém nessa época e também não liberar ninguém. Por quê? Porque eu entendo que isso é um sistema conservador para a minha energia. É um sistema que me preserva. Estou falando de mim, pessoalmente. Não estou falando de igreja, ministério, de aliança, não estou fazendo nada, não. Porque tudo a gente dá um jeito de contornar, de sarar depois, as tristezas a gente passa, mas o objetivo é preservar a minha energia. Então, queridos, a verdade por isso que eu digo, vocês são guardiões. E para guardar alguma coisa, vocês têm que estar íntegros e não permitir esse ataque de vampiros na vida de vocês. Esse ataque de pessoas, não só pessoas, circunstâncias também. Às vezes essa situação não está nem em torno de uma pessoa. É uma circunstância que chega que você se sente sugado, você se sente drenado com aquilo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que chegar e falar o seguinte: eu dou o devido peso para aquilo. Se é um problema que eu não posso resolver, eu não vou resolver.
Se é um problema que eu não vou conseguir resolver, para que eu vou me entreter com esse problema? Se eu posso deixar para depois, eu vou deixar para depois. Então, eu vou preservar, eu vou me preservar disso. Pastora Márcia, minha filha, falar aí. É a pastora Márcia ou a pastor Amorim que está falando? Pastor Amorim, shalom, apóstolo. E aí, meu santo, paz. Em relação a esse vampiro, por exemplo, já que neste tempo não se pode despedir, né? Cravar a estaca lá, qual a posição que ele permanece na igreja durante esse tempo, neste tempo? Veja bem, o que acontece? Eu não despeço nos seguintes termos. Se a pessoa quiser ir embora, vai embora. Eu não sou obrigado, ela não é obrigada a ficar comigo. Eu não dou a bênção de despedida para ela, somente isso. Assim, você pode ir, depois eu abençoo você. Se quiser vir aqui na igreja, eu vou orar por você. Entendeu? Eu não dou a bênção de despedida. Faça isso. Você pode ir? Tá bom? Porque nós não vamos prender ninguém com a gente, né? Graças a Deus também, porque às vezes a gente está querendo. A gente ora o Pai Nosso, fala assim, me livra do mal. Quando o mal quer ir embora, você está querendo barrar em você, né? Então, você tem que chegar a isso. Você libera a pessoa vai embora, mas você só abençoa a pessoa em liberação depois. Entendeu? Beleza? Então o que acontece? A verdade é essa. Isso não é um sistema de peso sobre pessoas, entendeu? Isso não é para pesar pessoas, não é para medir pessoas, nós não temos essa balança, né, para aferir pessoas assim, nós não somos tão craques quanto a isso. Mas isso é para autopreservação, entendeu? Isso suga menos a gente. Tá certo? E às vezes, por exemplo, já chegou o caso, eu já falei com vocês, que às vezes nós necessariamente temos que mandar pessoas embora em determinadas situações. Entendeu? Às vezes nós temos que abordar a pessoa mesmo e falar assim, amado, você está infeliz aqui, você não está frutificando. Só que eu não vou mandar essa pessoa embora nessa época. Né? Eu vou liberar ela, vou esperar passar, às vezes a gente passa até o outono, passa o inverno, quando chega antes de entrar para a guerra na primavera, a gente dá destino à pessoa. Por quê? Não porque nós queremos a pessoa longe, a pessoa não presta. Não é nada disso. Não é porque a pessoa é ruim. Isso aí nós não estamos classificando pessoas como boas ou ruins. Mas, às vezes, ela não está no seu projeto. Ela não está no seu projeto. Ela não está no projeto que Deus te deu. É aquela pessoa que está ali insatisfeita e ela vai gerar insatisfeitos. Tá certo? Ela vai gerar insatisfeitos, ela vai ser um peso para o ministério. E se deixar, ela arrasta pessoas com ela. Pessoas boas, tá bom? Ela arrasta pessoas boas com ela. Então, às vezes, é preferível você abençoar de boa, libera. Fala, senhora. Shalom, shalom, meus amados, tudo bem? O povo gosta de se meter. Só para tomar uma partezinha na fala aí do pastor Amorim, que eu achei muito pertinente. Essa pergunta dele de como se agir frente a uma demanda que você observa, uma situação que está te drenando, né? Como você agir ali? E a exemplo disso, eu quero citar um exemplo meu. Eu tenho uma amiga, uma pessoa querida, mas é incrível. Ela só me procura nesse período de ano. Só me procura entre setembro, outubro, novembro. Amiga, vamos tomar café, vamos não sei o quê, vamos bater um papo e tal, sempre nesse período. E eu sei que ela está dentro de algum rolo, ela tá em algum aperto que ela quer, ela talvez não, dentro do clube social dela, no métier de relacionamentos dela, ela não confia em ninguém, ela não quer, às vezes, partilhar da situação com ninguém, ela quer procurar uma pessoa que não está muito fora, né, do contexto de convivência dela ali, mas que... E quer que eu invista um tempo para ouvi-la e para poder ajudar de alguma forma. Mas eu já observei que sempre essa pessoa bem estratégica, que vem nesse período,
mas vem te cansar com algum problema, vem te esgotar, vem tomar seu tempo, com essa maquiagem de saudade, amiga, quanto tempo, que não sei o quê, mas é muito de uma forma muito graciosa, bem intencional, mas exatamente só te drenar. E aí, quando você o problema nosso aqui, a questão pastoral, isso cotidianamente dentro da igreja, né? Essa demanda que vai vir dentro da igreja, situaçõezinhas dentro da igreja que se levantam exatamente nesse período, ou com aquele problema com aquela pessoa exatamente nesse período novamente. Então, quanto mais você ter uma conversa rápida, você ser objetivo, o problema é esse, faça isso, não fica ali ouvindo, porque a pessoa vem com aquela ladainha e fica repetindo, e você fala e ela não consegue se posicionar na direção que você está dando. Então, você precisa ser incisivo. Seu problema é esse? A Bíblia diz isso, então faça isso, porque ela quer ficar ali te enrolando, ela quer ficar ali te cansando. E às vezes, nada do que você falar, ela vai botar em prática. Tá entendendo? Mas é uma fome de uma paternidade doente. Porque, na verdade, ela tem um espírito de independência. Tá entendendo? Ela sempre vai agir metendo os pés pelas mãos, vai trazer tudo pronto, ela já está toda decidida, então ela é autossuficiente. Ela se julga, eu sei fazer, eu sou pronto. Você está entendendo? Então, quando ela se vê num aperto, quando ela se vê, ou nem está num aperto, mas o inconsciente grita de orfandade, e ela busca uma forma de querer estar perto, de sentir paternidade, de se sentir validação. É a famosa doença do ego. Sentir validação, mas não quer você. Tá entendendo? Ela quer te usar para alimentar a doença dela. Isso é muito sutil, isso é muito perigoso. Por isso, os pastores, nessa época, você não pode deixar, o perigo que isso vem para te cansar a sua mente. Porque o descanso não é o ficar à toa, como a P falou. O descanso agora é você ter paz, sabe? Um ambiente interior sossegado. E sabe quando vem aquelas coisinhas para tirar sua paz interior? Você está entendendo? Para fazer você ficar pensando, a mente acelerada, não conseguir dormir. Parasitas espirituais, verdade, pastor Leandro Cantanilha. Parasitas espirituais, irmão, joio está no meio do trigo. O bode está no meio das ovelhas. É uma triste realidade. E só quem vai tirar isso é Jesus. Só Cristo que vai separar no grande dia do arrebatamento. Enquanto isso, nós vamos estar lidando com eles. Vamos estar lidando com todos. Está entendendo? Mas o mecanismo de discernir para nos preservar, para nos proteger, é exatamente saber uma situação pequena que está se transformando numa coisa tão grande. Então, quanto mais resolutivo você for, mais você se preserva. Entendeu? Então, não ficar enrolando, e fala, irmão, e só, irmão, a Bíblia diz isso, enxuga essas lágrimas, engole esse choro, bola para frente, levanta sacode essa poeira, e vamos embora, não olha para isso, olha para a cruz, Jesus está te amassando mesmo, para um perfume ficar cheiroso, a flor vai ter que ser esmagada, e por aí, Jesus está nos esmagando mesmo, e por aí vai, porque senão ela só vai bebendo seu sangue sem você perceber. Tá entendendo? E os independentes que só vão te buscar nessa hora que parece que está aperto, não é a sutileza das trevas para nos esgotar. Isso. Amém? Só isso.
Então, Amém. o que que acontece? É uma coisa que a Josiane falou, é certo o seguinte, não são as situações dentro do ministério também. São situações que vêm de fora, né? Pessoas que vêm de fora para querer o que você tem. É normal, principalmente as pessoas aqui, quem trabalha com libertação. Eu sei que tem pessoas aqui, gente, pastores, líderes, apóstolos, que trabalham em vários níveis de libertação. Uns estão dentro de um nível de libertação, porque eu acho que cada um tem sua função, cada um tem sua porção, né? Então, uns estão no livro de evangelismo, uns estão no livro de libertação familiar, outros estão no livro de libertação de filhos, outros estão no livro de libertação de obreiros, e assim, cada um tem seu nível aqui, cada um tem sua porção, e a gente respeita a porção de cada um e avança junto, né? Porque nós não sabemos de tudo. Mas às vezes tem pessoas que chegam para você, normalmente esses sanguessudos, esses vampiros, eles querem que vocês tenham, não querem vocês. Tá certo? Eles querem o que vocês podem suprir para eles emocionalmente, principalmente nesse tempo, que eles também estão atribulados, eles também estão frequenciados, eles também estão perturbados, eles também estão sugados. Então, eles querem estar para você. E os espíritos que atuam em torno disso, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão tentar roubar de você a energia que você tem. E aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado com esse senso, às vezes, de injustiça que vem sobre nós. Que às vezes nós olhamos, e principalmente quem já sofreu muito, sabe disso. Quem já andou muito, principalmente pelo pastoral, dentro da igreja, sabe disso. Irmãos, tem horas que a gente se sente abusado. As pessoas abusam da gente emocionalmente, abusam financeiramente, abusam da nossa saúde, abusam do nosso ministério. Elas abusam da gente. Então, quando nós somos abusados em uma forma ou de outra, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja espiritualmente, irmão, gera traumas na gente. Eu confesso para vocês, esses dias eu estava abrindo meu coração para algumas pessoas. Irmãos, tem áreas da igreja que eu não consigo nem tocar mais. Estou falando assim em áreas até físicas da igreja, por quê? Porque as pessoas abusaram tanto da gente, até financeiramente naquela área, né? Tipo assim, desleixa de um certo material, depois entrega na sua mão para você consertar. Não toma cuidado do que é seu, não tem um olho não tem um olho de zelo sobre aquilo, e depois joga na sua mão quando estragou. Pessoas que estão vendo criança quebrar as coisas na sua frente, coisa que custou um dinheiro santo, que é um dinheiro de dízimo, um dinheiro de oferta. E você está ali, e daqui a pouco e as pessoas não ligam para isso. Principalmente você observa esse comportamento muito mais frequente das pessoas que não são fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos, nas suas premissas. Então, essas pessoas querem o que você tem, elas não querem você. E isso suga, gente, isso frustra. Eu confesso para você que isso traumatiza. Eu já falei com vocês isso aqui. Irmãos, o tal de tamo junto, isso aí me adoeceu uma época. Eu não conseguia ouvir mais essas duas palavras juntas. Estamos juntos. Irmão, quando a pessoa falava assim, arrepiava, começava a dar nuca, não é com Daline não, tá? Começava a dar nuca até a base da espinha. Por quê, irmãos? Era assim, porque chegou um momento que quando a gente precisava das pessoas, as pessoas estavam, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Quando você conta que chega a contar com a pessoa, a pessoa simplesmente abandona. Porque ela já conseguiu o que ela quer. Ela já conseguiu o que ela pode drenar de você. Então, gente, não é falta de misericórdia com as pessoas. Não é falta, não é autopreservação. Sabe por quê? Porque eu creio e profetizo na vida de vocês, que o ministério de vocês vão ser longo. Vocês precisam ter vida. Não quero um pastor aqui infartando cedo por causa de crente sem vergonha, não. Nenhum líder cai em depressão, morrendo espiritualmente, morrendo por dentro, querendo abandonar ministério por causa de crente. Entendeu? Porque tem gente que é cruel, gente. Tem os infiltrados já, que já são
malignos conscientes, né? Mas também nós temos pessoas que são infiltrados por Satanás inconscientemente, que elas agem contra nós de uma forma que nós não, às vezes nós nem conseguimos ponderar, não sabemos, mas a artimanha está aí, por isso a gente precisa enxergar o tempo. Esse tempo agora é um tempo que vocês vão ser atacados, e muitos dos meus filhos estão sendo atacados já. É verdade, a Cristina está falando que são perversos, né? Pessoas que já vêm com perversidade. Isso é muito complicado. E o grande problema que nós temos que ter cuidado agora, gente, principalmente nessa época, é com esses ataques, é nós estarmos atentos à nossa própria fala. A tudo que nós falamos. Porque o que eu falo, eu semeio. O que eu semeio, eu colho. E uma das armas de Satanás para retirar a nossa paz nesse tempo e depois nos levar a caminhos de maior dor é justamente a Lashon Hará, a língua maldizente. Se eu, às vezes, pela tribulação, pela luta, pelo ataque de pessoas, pelo ataque de circunstâncias, porque, como eu falei, muitas vezes não está em torno só de pessoas, está em torno de circunstâncias. Por conta do ataque de pessoas, por conta do ataque de circunstâncias, eu começo a maldizer, eu me sinto injustiçado. E às vezes eu culpo até Deus. Ah, Deus, o que está acontecendo? Não sei o quê. Como se Deus não fosse vigia, não fosse guarda. Né? Nós não confiássemos dele. Por isso que esse tempo agora, desde o 1º de Elul, além dos salmos que nós vemos diariamente, um dos salmos que eu acho que é mais fundamental que nós precisamos ver mesmo, e repete-se todos os dias, é o Salmo 27. É o Salmo 27, porque ele fala, primeiro que o Salmo 27, Senhor minha luz, a minha salvação, fala das 3 primeiras festas, fala de Yom Teruah, fala de Yom Kippur e fala também de o Sukkot. E depois ele fala sobre confiança e relacionamento com Deus. Um relacionamento de confiança com Deus. O Salmo 27 é muito chave por causa disso. Então, não importa de onde vem o ataque, não importa de onde está acontecendo, nós lemos o Salmo 27 todos os dias, declaramos o Salmo 27 todos os dias, para nós podermos entender, queridos, que nós precisamos nos relacionar com essa paternidade de Deus, nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos entregar a Ele de fato as circunstâncias, não querer ser gerente daquilo que não está sob o nosso domínio. Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que ter muito cuidado com a Lashon Hará. Por quê? Porque a Lashon Hará, a língua maldizente, é uma frequência que nós podemos lançar. Às vezes, até para aquela justiça, olha, desculpa aqui a palavra, aquele filho de uma mãe fez isso comigo, aquela pessoa odiosa fez isso comigo, aquela coisa, até isso gera o que eu semeio, né? O que eu semeio como palavra gera um ambiente de frequência de morte à minha volta. Por quê? Porque qual é o próximo trono? É o Hades, é a própria sepultura. Está dando a reunião do... É o próprio trono de sepultura. Pronto. O próximo trono é o trono de sepultura. Então, quem vai gerar essa sepultura? São as nossas próprias palavras vãs. Então, esse tempo eu preciso me preservar, principalmente meu coração, que Salomão fala, né? De tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede aos caminhos de vida, os caminhos da vida. Então, guardar o coração, guardar a mente, me afastar de pessoas, às vezes, tóxicas também, me afastar de pessoas que estão querendo abusar. Irmãos, aprender a dizer não. Falar assim, pastor, estou morrendo. Ô, irmão, morre não. Fica aí um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. Tá certo? Não é negligenciar pessoas. Você vai continuar ajudando pessoas, mas você tem que testar o nível que essas pessoas estão dispostas a se expor a essa libertação. Você tem que testar o nível de exposição dessas pessoas a essa libertação. Você não vai só ir atrás de libertar pessoas. Vai ser até que ponto essa pessoa está comprometida com a libertação dela.
Até que ponto essa pessoa... irmãos, é muito comum. Hoje à tarde, eu dei um conselho aqui de uma pessoa que está sofrendo uma injustiça agora, e essa pessoa, ela, no meio dessa injustiça, ela se levantou, descobriu algumas coisas e ela... Não, agora posso, eu vou atrás, eu vou lutar, não sei o quê. Eu falei assim, meu filho, calma, dobra o seu joelho, ora o Senhor. Você vai responder esse ataque com violência. Não é o momento para você contra-atacar, não. Contra-ataca com as obras do Senhor, com paciência, com perseverança, com medo, com amor, com retidão, com domínio próprio. A pessoa já é irada se defender. Você não se defenda. Mas o que você quer? Eu quero isso. Então, busca o que você está querendo. Busca o que você está propondo no seu coração. E eu aconselhei essa pessoa, e depois ele já acalmou. Falou assim, não, eu quero me arrepender aqui dos meus pecados. E, graças a Deus, eu vi que essa pessoa, ela pôde, né, ter aí uma oportunidade. Graças a Deus, eu vi que acalmou os nervos. E se tivesse saído naquele ímpeto, tinha feito até besteira. Mas a verdade é, gente, que nós vamos ser atacados, as pessoas vão estar conosco, vão estar nos abusando. Por isso que eu falo, por exemplo, que eu falei, né? Eu não estou falando, ninguém é obrigado a fazer o que eu faço, né? Que é usar esse tempo para não receber pessoas ou deixar de liberar. Eu estou falando um sistema que me protege. Isso é um sistema que me protege. Tem nada a ver com as pessoas, tem a ver comigo. É um sistema de preservação. Isso eu aprendi para mim. Tá certo? Isso é muito bom, porque quando você entende isso, né, você não vai perder o foco. Qual o foco? Você tem que ter esse tempo. O foco de estar estabilizado emocionalmente, estruturado espiritualmente e ter força. E ter força até para descansar. Confiança no Senhor acima de tudo. Confia no Senhor, foco. Sabe que ele já está respondendo. Ele não vai responder, né, os seus questionamentos, as suas pendências. Ele já está respondendo. Mas nós precisamos focar. Nós precisamos nos posicionar a ponto de do que está à nossa volta não conseguir nos abalar, porque nós estamos levados em uma rocha que é mais alta do que nós. E isso é verdade. Nós precisamos ter essa consciência espiritual. Estamos com esse pensamento, né, de abandono, esse apontamento de tristeza, desapontamento, irmãos. A gente vê isso, os pastores desse tempo, com lágrimas nos olhos, com dor no coração, morrendo. Irmãos, eu falo, morrendo emocionalmente, secando. Tem uma hora que a gente seca, gente. Tem uma hora que os ataques são tantos, que você já sofre tanto, que você fica meio que inércia, fica meio insensível às situações. Então, parece que você seca, e nós não podemos secar. Nós temos que continuar sendo um jardim regado. Por isso, por quê? Porque entre muitos que não querem você, muitos que não querem, muitos só querem sugar de você, tem muitos que precisam de você, que vão se aproximar de você com sinceridade. Que vão ser seus filhos, né? Que não vão exigir somente cuidado, mas vão cuidar de você também. Tem muitas pessoas que vão se aproximar de você para ser seus escudeiros, para ser seus discípulos, para se espelhar em vocês, porque te admiram. Falam assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser semelhante a essa pessoa. Vamos olhar assim para o pastor Demerval e falar, pastor, eu quero ser tanto igual a você. Porque é verdade, a gente tem aquela situação assim de a gente entender que existem pessoas sinceras, e às vezes a gente perde ali a força frente a pessoas que não querem nada. Então, por isso que eu tenho que aprender a dosar. A dosar mesmo. Eu tô entre aspas de férias, né? Eu estou em casa, mas estou resolvendo várias coisas. O Senhor tem nos dado algumas orientações agora, principalmente para perto de Ancpu,
Eu vou, daqui a pouco, só no encerramento, eu vou falar com vocês sobre isso, mas eu tenho que, então, voltando aqui, eu preciso focar para quê? Principalmente para cuidar do que aquilo que sai da minha boca. Porque, às vezes, o que eu falo com a boca é o que está doendo no coração. O próprio Yeshua fala, que a boca fala, o coração está cheio. Então, eu falo uma coisa, eu vou começar a lançar frequências de sepultura. Daqui a pouco, eu estou dentro da sepultura. Daqui a pouco, está tudo negro à minha volta. E sepultura, e uma sepultura chama outra sepultura. Então, o que acontece? Se nós geramos uma sepultura à nossa volta, nós vamos atrair pessoas que também estão em sepultura. E aí, meu querido, daqui a pouco é um cemitério só. É morte só, é só morte. É só morte. Então, queridos, eu preciso estar me guiando. E outra coisa, pessoas que... Você precisa fechar a porta para algumas pessoas, não adianta. Você precisa fechar a porta para algumas pessoas na vida de vocês. Esse negócio, eu não entendia isso, né? Mas depois eu passei a entender, né? A águia não anda com galinha. A águia nunca anda com galinha, né? Não tem compatibilidade no ambiente que anda. Se eu quero voar, eu não posso estar aliançado com pessoas que não têm o mesmo objetivo que eu. O que eu preciso fazer, então, como líder? Avançar e chamar as pessoas, mostrar para elas o que eu quero. Por isso que eu tenho que mostrar a minha visão para as pessoas, mesmo que elas não creiam. Assim, meu filho, tá vendo lá no alto? Eu quero ficar lá no alto. Vem comigo, vem comigo. E você vai ajudando pessoas para estarem com você. Mas tem pessoas, queridos, que elas vão querer te manter em terra. Elas vão querer te manter no chão. Por quê? Porque elas não aceitam que você brilhe tanto quanto elas. Ou que você brilhe mais do que ela. Então, amados, é muito importante isso. Essa experiência de serviço, né, essa experiência de se posicionar diante do Senhor é muito importante. Eu vejo que existe uma necessidade maior, todos nós, de não somente aceitar esse mandado, né, mas entender que esse mandado é algo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. O que Deus mandou para você fazer, ninguém vai fazer. Talvez possa fazer melhor, talvez possa fazer pior, mas o que Deus mandou para você fazer, ninguém vai fazer. Por isso que Deus, ele preserva o nosso chamado. E nós, como tutores desse chamado, nós, como dispenseiros daquilo que o Senhor nos deu, e guardiões, nós precisamos primeiro guardar a nós mesmos. Tem muitas pessoas que são displicentes, que eles não guardam energia, não guardam a família, não guardam... Aprender a guardar não somente as nossas famílias, mas simplesmente também preservar as famílias da nossa congregação, entendeu? Cuidar da forma que eu quero, como casal, a Josiane e eu estamos felizes dentro de casa, estamos juntos dentro de casa, não somente juntos fisicamente, mas juntos emocionalmente, juntos espiritualmente. Eu quero isso para mim, eu quero isso para vocês têm que querer isso para vocês, e vocês querem isso para a congregação de vocês também. Entendeu? Então, zelar, trabalhar muito sacerdócio dos maridos, sacerdócio das mulheres, aprender com as pessoas que ser crente não é ficar fundado em igreja, né, ficar de segunda a segunda dentro da igreja, mas é ter um tempo a família, cuidar da família, é zelar dos filhos, é zelar do sacerdócio dentro de casa, é saber que a casa, a igreja é um complemento da casa, não que a casa é um complemento da igreja. Né? O que você vai derramar na igreja é porque você já gerou dentro de casa. Né? Então, isso é diferente. Cuidar mesmo um do outro, cuidar principalmente das famílias. Então, gente, para nós já irmos para o final, cuidado com a Lashon Hará, cuidado com o sanguessuga, com os vampiros. Não vai destratar ninguém, não vai tratar ninguém mal, mas se preserva educadamente. Você, amado, infelizmente agora eu estou impedido.
Eu falo, às vezes, eu estou impedido de falar. Tem determinadas pessoas que eu imponho, porque eu não tenho condições, né? Graças a Deus, às vezes eu não tenho condições de atender pessoas. O José está mesmo explicando aqui uma situação aqui de uma amiga nossa que toda época está aqui no WhatsApp. Ah, minha filha, vamos tomar um café. Sempre a mesma época. Sempre a mesma época, tem pessoas. Graças a Deus, depois que eu comecei, eu fechei a porta para isso, os ataques diminuíram aí a 10%, porque o diabo não manda mais ninguém para me perseguir nessa época, para querer reunir comigo, para poder querer paternidade comigo, porque ele sabe que eu vou fechar a porta. E normalmente as pessoas que vêm hoje são pessoas mais maduras, são pessoas que verdadeiramente querem, elas compreendem também a nossa parte aqui desse tempo que nós temos e aguardam os 3 meses, daqui a pouco entra na paternidade, entra conosco aqui em tudo que nós projetamos, né? Então a base é essa, tá bom, gente? E eu queria dar essa palavra para vocês justamente para isso. Não deixe se sugar. Preserve a energia de vocês. Preserve o que Deus deu para a mão de vocês. Pastora Maria ou pastora Márcia? Eu. Ei, filha. Shalom, shalom, pai. Tudo bem Shalom. Deus abençoe. Eu tenho uma dúvida em relação ao Yom Kippur. Aham. Algumas pessoas já me procuraram para mandar uma oferta no dia de Yom Kippur. Eu nunca recebi oferta nessa época, então eu não sei nem como levantar essa oferta. E eu queria que o senhor nos direcionasse em relação a isso. Tá. Pode ser também a dúvida de algumas pessoas que estão aqui. Tá bom. Eu vou fazer uma direção agora daqui para frente, né? Porque eu já ia até falar isso. Obrigado, mas obrigado por ter lembrado, que eu não estava lembrando da oferta. Tá bom? Mas eu ia dar uma lembrancinha aqui da questão do Yom Kippur. Também agora, né? Até Sukkot, né? Até Tabernáculos, né? Então, assim, veja bem. Irmãos, em Yom Teruah nós temos a Tzedakah, né? Em Yom Teruah nós temos a Tzedakah, que foi agora passado, né? Segunda-feira anterior. Porém, em Yom Kippur, agora quarta-feira, não é oferta de Tzedakah. Tá certo? Normalmente, essa oferta eu considero como uma oferta de remissão. Tá certo? Uma oferta de arrependimento. Arrependimento por pecado, arrependimento. Por quê? Porque nesse tempo, né, é o que eu falei, nesse tempo é o tempo que o sacerdote entra no templo. Ele entra no templo e ele chega até o Santo dos Santos. E ali ele pode morrer ou não. Então, assim, é uma oferta que, as ofertas, geralmente, elas são consideradas ofertas remissivas por pecado. Por isso que eu considero, irmãos, que essas ofertas têm que ser feitas na vida dos sacerdotes. Tá certo? Por que essa oferta tem que ser feita na vida dos sacerdotes? Irmãos, essas ofertas são ofertas que são ligadas a um sacrifício pelo pecado. Jesus isso aponta para Cristo, lógico, né? Aponta para Cristo. Lógico, o sacrifício maior de Cristo não existe sacrifício maior do que o dele, tá bom? Mas quem levava essa oferta para o altar era para o Santo dos Santos, né? Através dos cordeiros, do sangue dos cordeiros, eram os sacerdotes. Porque o sacerdote, primeiro, ele fazia sacrifício por si mesmo, depois ele fazia pelo povo. Então, a oferta de Yom Kippur é uma oferta remissiva, principalmente dos altares que têm que ser derrubados na família. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que estão até antevendo isso, né, fazendo resgate de primogenitura, é importante, pessoas estão se alinhando, porque é um tempo de alinhamento para prosseguir, né? Até porque depois nós temos aí a obra do Sukkot, né, que é Tabernáculos, onde nós já entramos purificados em Sukkot, né? A obra de Cristo está completa. Então, essa oferta de tabernáculo, essa oferta de Sukkot, é uma oferta remissiva. Eu considero a oferta remissiva a oferta pelo pecado. Tá bom? Agora, tabernáculo já não é oferta remissiva. Tá certo? Tabernáculos não é oferta remissiva. Tabernáculos faz parte das 3 ofertas principais do ano, que está lá em Deuteronômio 16 e 17.
tá certo? Que é as ofertas em Pessah, ofertas em Pessah, ofertas em Páscoa, ofertas em, oh meu Deus, Páscoa, oferta obrigado, gente. Em Shavuot, Pentecostes, e oferta, obrigado, e oferta de tabernáculos. Sucote é tabernáculos. Por que Sucote é tabernáculos? Sucá é a tenda, tá bom? Sucá é a tenda. Sucote é o plural de Sucá. Então, são tendas, tá bom? Festa das tendas. Então, Sucote é tenda, Sucote são tendas, né? Então, o que acontece? Ou tabernáculos, né? Porque, na verdade, lembra ali do período que o povo passou no deserto. Durante os 40 anos, eles moraram em tendas, né? Então, o que acontece? Essa oferta já é uma oferta santa. A oferta de Páscoa, a oferta de Shavuot, que é Pentecoste, e a oferta de Sucote, que é Tabernáculos, já é uma oferta santa. E eu digo para você, é uma experiência que nós temos, né? Experiências que nós temos. São ofertas que trazem riqueza. Ofertas liberadoras de riqueza. Tá certo? O sacerdote apresenta e o sacerdote leva diante da igreja. Fala, minha filha. Você está dirigindo, né, senhora? Se você está com o microfone mudo, ninguém está te ouvindo, não. Não está te ouvindo, não, criatura. Está ouvindo agora? Agora estou. Queria aproveitar esse momento, que você pudesse estar passando para o pessoal uma orientação também fundamentando. Você já está passando? Não, filho, calma. Sobre Rosh Hashanah. Por que nós consideramos que agora não é Rosh Hashanah? Com base no quê? Né? Para alguns... Não, eu coloquei no post agora, né? Uhum. Eu fiz um post no Instagram agora esses dias. Mas só para lembrar, gente, porque o que acontece? É uma questão, da mesma forma, aí que a gente tem que ter cuidado. Eu vou abordar eu vou fazer uma live sobre isso, depois eu passo para vocês. O Senhor tem nos desafiado a questão de purificação, tanto do cristianismo quanto a Grécia, mas também agora o Senhor nos despertou sobre a purificação até do que a gente fala de judaísmo quanto a Babilônia, né? Quanto a Babilônia, não, quanto a Babilônia mesmo, né? Babilônia. Tem muitas coisas que foram lançadas entre os judeus até estão relacionadas principalmente no Talmud. Muitas tradições, inclusive judaicas, elas têm uma alta influência babilônica do período, porque muitos sacerdotes, até sumos sacerdotes, eles não só nasceram, como eles foram criados na Babilônia. Porque depois que o povo voltou da Babilônia, ainda permaneceu um resquício, né? Então, muitos, até nomes, né? Eles tiveram uma influência babilônica muito grande. Então, por exemplo, dentro do Talmud, né? Dentro da Torá oral, né? Que até ali a Mishnah, a Guemará, esses textos têm muita influência babilônica também. E uma das influências babilônicas é essa entrada de Rosh Hashanah agora, que foi o Yom Teruah. Por isso que nós não consideramos. É pecado fazer? Posso. Não é pecado fazer. Eu não digo que seja pecado. Eu só quero deixar essa orientação, eu fiz até esse postzinho, porque no Instagram essa semana passada, só para orientar mesmo, tá certo? Para a gente poder entender que existe o tempo certo. Eu não posso, até porque quando a gente vai ver um contrassenso entre os sacerdotes, entre os próprios judeus, né, eles falam que agora é o 7º mês. E eles não falam que agora é o 1º mês, por exemplo, né? Eles consideram o 1º mês Nisan. E eu estou até tentando me acostumar agora, porque eu também descobri que essa influência babilônica tem a ver com o nome dos meses. Então não é Nisan, é 1º mês. Não é Ave, é 2º mês, não é Sivan, é 3º mês. Então, agora não é Tishrei, é 7º mês. Eu vou ter que fazer a 2ª edição aqui do Moedinho, a gente vai até ver se a gente altera isso. Por quê? A mesma forma que a gente quer purificar a Grécia, o cristianismo da Grécia, a gente também
que é purificar essa influência judaica, né, da Babilônia. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, graças a Deus, muito conhecimento é pouco ainda, né? A gente vai procurar conhecer. Então, vamos lá. A outra já saiu, já voltou. Deixa eu falar com vocês só uma coisa, gente. Olha, o retiro está chegando. Eu quero mesmo ter uma maior quantidade de filhos aqui, até porque eu entendo que esse retiro vai se tornar, com o tempo, um retiro basicamente da nossa aliança. Certo? Eu sei que, lógico, com o tempo, né? Não agora especificamente, mas tanto que nós estamos nos esmerando agora para ter até procurar ver se a gente consegue ter um sítio próprio. Ora o Senhor aí, agora essa semana, dentro de algum pouco, nós vamos ver se a gente consegue um terreno, porque para ter um sítio próprio, para nós podermos recepcionar vocês até com mais em conta, né? De uma forma mais, um preço mais acessível. Então, queridos, o custo desse retiro nosso é muito alto, mas nada obsta de vocês estarem conosco. Então, procura a pastora Rayane, tá bom? Quem não procurou, procure a pastora Rayane, que é importante você já estar se inscrevendo. Nós vamos, e lembrando que a minha reunião pessoal com vocês é no domingo à noite. Então, o retiro acaba domingo de manhã. Mas eu peço para vocês ficarem até segunda-feira, porque no domingo à noite nós vamos ter um momento nosso com vocês. Tá bom? Então, é importante para nós estarmos desse tempo, porque o mais que eu quero é que esse tempo seja de vocês, né? Mas, em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos estar com o sítio. Eu creio que, graças a Deus, talvez aqui a gente consiga o sítio com menos, vamos dizer assim, com menos distanciamento que eu pensaria, né? Assim, vai acontecer um pouco mais rápido que eu pensaria. Mas, em nome de Jesus, vai ter, mas eu gostaria que vocês pudesse estar conosco, é um tempo para aliança, né? O ano que vem, eu já falei, esse ano que vem nós vamos fazer o nosso ano sabático mesmo, mas esse ano sabático nós também não vamos parar 100%, nós vamos ter propósito nesse tempo, tá certo? Eu quero estar com muitos filhos que eu não tenho condição de estar por conta das agendas, tá bom? E eu preciso estar com vocês, e esse ano vai ser um ano de busca, esse ano vai ser um ano de paternidade, até porque nós queremos lançar o seminário o ano que vem, tá bom? E vai ter novidade para vocês aí depois, tá bom? Então, gente, em nome de Jesus, quero agradecer vocês, eu quero orar e abençoar vocês. Eu quero pedir para a filha, vem cá, filha, meu amor, coroa, véia. Vem cá, filha de Deus. Tá. Senta aqui do meu lado e abençoa um pouco. Amém. Shalom, meus amados. Não orar para dançar para saudação, não. Glória a Deus, vamos orar? Que bênção estar com vocês, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada ministro, cada filho, cada servo, serva do Senhor que está aqui, representado juntamente, representando suas igrejas, suas famílias. Nós queremos, Pai, apresentá-los diante do teu trono superior, estendendo sobre eles, ó Deus, do manto para o qual o Senhor nos entregou, estendendo sobre a vida deles, ó Pai, da mesma graça, da mesma potência, da mesma unção, da mesma liberação que o Senhor, ó Pai, derramou sobre nós, nós queremos estender sobre a vida deles. A mesma autoridade, em nome de Jesus, liberando os anjos do Senhor para ministrar suas vidas. Pai, queremos como apóstolo do Senhor sobre a vida de cada um deles, pelo mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos decretar que suas famílias sejam curadas, suas casas sejam restauradas, seus filhos fortalecidos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que toda barreira,
toda oposição e resistência contra os seus ministérios caia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos abençoá-los e desativar toda operação e mecanismo das trevas contrário contra a vida dos seus filhos. Senhor, tentando muitas das vezes frustrá-los, desanimá-los, mas nós queremos, ó Deus, derramar sobre eles um cálice sobre as suas cabeças agora, de encorajamento, de ousadia, uma autorização de avanço, uma autorização de avanço na vida deles, de todo tipo de corrente e cadeia, todo embaraço, todo emaranhado, toda atadura que tentava prender suas pernas, sejam cortadas pelo anjo do Senhor, com a espada do Deus vivo, e haja, Pai, um liberar sobre as suas vidas. Eu quero decretar saúde, Pai, saúde mental, Senhor, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde financeira, nas suas vidas. Eu quero decretar que os anjos do cumprimento, Senhor, Pai, venham se manifestar sobre as suas vidas, cumprindo promessas, palavras do Senhor. Senhor, aquilo que está retido nos ares, seja, Pai, em nome de Jesus, liberado para a glória do teu santo nome. Senhor, que haja crescimento nas igrejas. E eu quero decretar aqui, Senhor, que o Senhor venha nesse tempo remover toda a unção velha. Meu Deus, eu não sei aqui pessoas que foram ungidas por pessoas contaminadas. Mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor venha remover todo o óleo das suas cabeças contaminadas, que foram derramadas por vidas, por altares contaminados, e por causa disso o ministério não tem crescido. Por causa disso, o ministério não tem avançado. Por causa disso, as coisas estão atrofiadas. Em nome de Jesus, troca esse óleo agora, Senhor. Troca este óleo agora. Troca esta patente agora. Papai, troca agora em nome de Jesus. E que haja um liberar, ó Deus. Haja, meu Deus, uma profusão do Senhor. Haja uma autorização de avanço, Senhor. Ah, Senhor, e esse tempo que está retido, que entre numa velocidade profética, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, eles têm perguntado muitas das vezes porque o embate, Senhor. Pai, tentando obedecer, tentando fazer tudo correto, tentando ser fiel à tua palavra, aos teus estatutos, mandamentos e ordenanças, mas visto tão pouco resultado, Senhor, troca essa unção contaminada. Tira esta unção contaminada em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, é necessário, Senhor, desalojar algo que foi colocado para que uma nova porção caia, Senhor, e preencha essa lacuna. E venha um novo nível, venha uma nova dimensão sobre a vida desse ministério, sobre a vida do teu filho e da tua filha. Para a glória do teu santo nome, Pai. Nós removemos de sobre a vida deles, em nome do Senhor dos Exércitos. Eles creem naquilo que o Senhor nos confiou. Eles creem naquilo que nós carregamos, Pai. Por isso estão debaixo da tua palavra sobre a nossa vida. E, Pai, é na autoridade da tua palavra que nós queremos liberá-los em nome de Jesus nesse tempo. Queremos decretar, ó Pai, que os anjos do Senhor, designados para cuidar da vida deles, os anjos do Senhor designados para cuidar do nosso ministério, Senhor, sejam, Pai, guardiões, generais sobre a vida deles. E eu peço que o Senhor libere generais para caminhar com cada um deles, ó Deus, de acordo com o chamado, de acordo com a missão, de acordo com a visão, de acordo com o propósito do Senhor na vida de cada um, Pai. Ah, Deus eterno, em nome de Jesus eu creio, Pai, e libere e decreto isso sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, filhos. Deus abençoe, fique com Deus. Amém. Até a próxima. Amém, amém. Amém. Obrigado. Amém. Shalom, família. Alô, apóstolo. Shalom, família.